Então, Natália, esse golpe do falso advogado, ele não é um golpe novo. E, na realidade, não é só o golpe do falso advogado em si. São vários golpes onde o criminoso se passa por alguém conhecido da vítima. Seja um gerente de banco, um atendente de banco, ou advogado, um médico, um hospital, sem contar os golpes de falso familiar, que também manda mensagem no WhatsApp dizendo que é o filho, que é a mãe, que é o pai, enfim. Esse golpe do falso advogado, ele, muito embora não seja um golpe novo, ele nos últimos meses ele tem afetado muita gente aqui na região. Muitos advogados têm reportado essa situação de que as pessoas estão procurando os escritórios e infelizmente acabam procurando depois que os pagamentos são feitos, e informando que alguma pessoa entra em contato por um número desconhecido, com uma foto, às vezes no perfil do WhatsApp, com a foto do advogado que aquela pessoa tem contratado, se dizendo responsável pela ação e que o resultado da ação que a pessoa estava procurando finalmente saiu, mas que para que ela consiga receber os valores daquela ação, ela precisa fazer alguns pagamentos. Às vezes o pagamento dos honorários do advogado, na maioria das vezes o pagamento das taxas de processo, que é o que é mais comum do criminoso exigir da vítima, e normalmente esses pagamentos são feitos por meio de Pix. Então ele exige um pagamento por Pix, não é um pagamento de um boleto, por exemplo, emitido pelo Tribunal de Justiça quando é taxa de processo, o que é o normal, de se emitir uma guia para pagamento daquelas taxas e aí sim o advogado encaminhar para o cliente dele para que se faça o pagamento. E essa não é a prática do criminoso, porque ele não tem como emitir uma guia, a não ser que ele emita uma guia falsa, o que também é possível na internet, mas é muito mais fácil. Ele solicitar um Pix para um terceiro, obviamente, que aquela pessoa que a vítima não sabe quem é, ele vai passar uma chave Pix e o cliente acaba fazendo o pagamento. Então, esse tipo de crime tem sido bastante comum. Como é que o criminoso consegue dados do processo, dados do cliente, dados da vítima? Dados públicos na internet. Infelizmente, a maioria dos processos judiciais, eles têm os seus dados públicos. Então, qualquer pessoa pode ir lá num site de tribunal, digitar um nome, um CPF ou alguma informação que ele tem referente a alguma pessoa e ele vai ter as informações referentes àquele processo. São informações básicas: o nome da pessoa, do autor da ação, o nome do réu, o valor da ação, na maioria das vezes também está lá, mesmo que seja um valor lá de quando a ação foi perpetrada, mas já é um valor que dá uma base para o criminoso poder ter assunto para conversar com a vítima, e tem os dados do advogado também lá no site. Então, o criminoso pega essas informações básicas e, às vezes, numa mensagem de WhatsApp, numa ligação, ele vai aprofundar a conversa. Ele vai obter algumas outras informações que ele precisa da própria vítima e vai construir a história dele e vai aplicar o golpe. Então, é muito comum e tem afetado muita gente, porque os valores, muitas vezes, que o criminoso exige de pagamento de guia ou de honorários, enfim, são valores altos.